felicidade. Deus quer a felicidade dos seus filhos, porque Deus, se Deus não quisesse, Ele não seria Deus. Lorela Maria Laria lá. Lora lara 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 lá. E nessa tarde em que Deus se faz presente no nosso meio, nós acreditamos que Nossa Senhora também se faz presente. Pedimos a ela a intercessão, que ela esteja intercedendo por todo esse momento que vamos viver aqui agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentando, vamos cantando. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo, vem. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Quero ouvir você cantar. Canta você. Ó, vem. Vem, Espírito Santo, vem. Ó, vem, Espírito. Vai cantando e buscando o silêncio. Vai. Ó, Espírito. Ó, vem, Espírito Santo. Provérbios 7, de 1 a 3. Provérbios 7, de 1 a 3. Meu filho, guarda minhas palavras, conserva contigo meus preceitos, observa meus mandamentos e viverás. Observa meus mandamentos e viverás. Guarda meus ensinamentos como a pupila de teus olhos. Traze-os ligados aos teus dedos. Grava-os em teu coração. Meu filho, guarda minhas palavras. Conserva contigo os meus preceitos. Observa meus mandamentos e viverás. Jesus vai se apresentar para nós como aquele que veio para nos dar a vida e nos dar a vida em abundância, a vida plena. Hoje nós estamos seguindo na trilha de Provérbios. Aliás, o dia todo hoje é consagrado a essa ideia que nós pedimos a Deus que esteja gravada no coração de cada um, até porque é Deus que está pedindo que fique gravado no nosso coração pelas repetições dos textos que estamos escolhendo, selecionando para ajudar-nos nesses roteiros. Desde a oração da manhã, as pregações da manhã, essa meditação mais do que uma pregação, a missa daqui a pouco, aonde o Padre Jonas vai nos convidar a saborear o amor de Deus pela profecia do semeador, e a ordem de Deus a Timóteo que permaneça firme, que conserve de fato a palavra. E à noite o show, um show de cura interior profundo. Eu convido cada pessoa a estar nesse show hoje à noite, mergulhando o seu coração, deixando Deus realizar na sua vida aquilo que Ele deseja realizar. E o desejo de Deus para mim e para você é a vida plena. Mas se o desejo de Deus para mim e para você, como diz aí no texto, é essa vida plena, por que é que muitas e muitas vezes ficamos doentes? Os cientistas começaram a se questionar.
Nós sabemos que existem fatores externos. E eu já citei aqui o fato, quantas e quantas vezes, que nós estragamos, destruímos a natureza e colhemos. Mas o que os cientistas começaram a se perguntar é, por que num ambiente onde muitas pessoas são expostas a fatores que causam e que provocam doenças, por que algumas pessoas ficam doentes e outras não? Você fica resfriado. Você está resfriado? Mudança de temperatura. Ué, mas não mudou a temperatura para o seu marido? Que dorme na mesma cama que você e não ficou resfriado? Numa mesma casa, pode vir um surto. Né? Um surto virótico. Agora é até moderno falar isso, é chique falar, né? Ah, é um vírus, é um surto. Numa mesma casa tem 3, 4 filhos. 2, 3 pega, os outros não pegam. O vizinho fica doente, você não fica. Além das forças materiais, exteriores, climáticas, ambientais, os cientistas pesquisam, há algo mais. O que será que é esse algo mais? Aqui na página 72, as páginas 72, 73 e 4, eu trago algumas das conclusões da ciência. Eu queria partilhar com vocês nessa tarde também. Diante dessa pergunta que está aqui, por que algumas pessoas adoecem e outras não? Já que todos estamos expostos aos mesmos agentes invasores, alguma coisa, além do vírus e das bactérias, cria uma permissividade biológica para que esses agentes destruidores provoquem a doença. Agora aí que vem a surpresa para nós. Surpresa, entre aspas, porque a Bíblia já fala isso há 4.000 anos. Sentimentos contrários ao amor debilitam o organismo e favorecem o crescimento de células defeituosas que vão trabalhar contra o organismo. Os cânceres, por exemplo. Muitos cientistas hoje já se dedicam a estudar o efeito do estilo de vida e principalmente dos sentimentos sobre o estado físico das pessoas. Sabe-se, por exemplo, preste atenção nesse parágrafo, que uma pessoa que mantém um constante estado de rancor em seu coração, rancor é aquilo que a pessoa vai ficando rancorosa, vai tá sempre lamuriando e com raiva, porque minha mãe não gostava de mim, porque meu pai não gostava de mim, porque meu marido não me trata bem, minha mulher não me trata bem, porque meu filho é ingrato, porque aquela vizinha fala mal de mim. Essas coisinhas corriqueiras que a pessoa vai remoendo dentro dela. E que acontece com todo mundo. Só não pode remoer. A pessoa que mantém o constante estado de rancor possibilidade, provocar uma maior quantidade de adrenalina no sangue, que altera a atividade do pâncreas, reduzindo a secreção da insulina e possibilitando uma maior transformação de lipídios em açúcar, gerando assim um diabetes. Aqui eu escrevi e assinei. 6 médicos aí que depois que se viram para resolver o problema. Está aqui. Quem podia imaginar? É claro, gente, eu escrevo aqui também. Não está falando que a pessoa está com diabetes. Ah, você tem rancor no seu coração. Não está dizendo isso, até explicito isso. Há uma propensão genética, até hereditária. Né? Quando uma pessoa quando tem suspeita de diabetes, o médico normalmente pergunta: há casos de diabetes na família? Agora, se fosse tudo hereditário, não existia doença. Porque como é que começou se não tinha com quem começar?
Não tinha de quem herdar a doença, como é que a partir do momento ia herdar de quem? Isso é história. E outra coisa, do mesmo jeito que veio hereditário, vai embora e para. Em algum lugar tem que parar. Talvez seja por isso que a doença chegou até você, que é para parar em você, não ir para frente. Ora, bola. Se hoje tem, graças a Deus, a ciência sabe, com tanta evolução, que isso é possível, por que nós não vamos fazer? Tem que fazer. Para que eu vou continuar agora passando para frente, fazendo mais gente sofrer, mais gente sofrer? E é terrível. Até se preocupa muito hoje com a prevenção das doenças físicas. Mas a grande causa está aqui, ó. É psíquica e espiritual. Por isso que a cura interior é absolutamente fundamental. A permanência de emoções negativas desequilibram o funcionamento do organismo e favorecem o surgimento das enfermidades. Segundo parágrafo importante que eu queria que você gravasse no coração. A fé e a esperança são duas virtudes teologais, mas atuam acentuadamente também em nosso físico, pois geram emoções fortemente positivas que estimulam a glândula pineal. Isso não é opinião do Padre Léo, não. Vou citar aqui já, isso é pesquisa. Levando-a, a pineal, a produzir quantidades ideais de melatonina. A conclusão é que a fé desencadeia um processo químico que fortalece a defesa imunológica. A fé desencadeia um processo químico. Nós estamos misturando alhos com bugalhos. A ciência está descobrindo que é tudo misturado, que o ser humano não é uma mesa com 3 gavetas, gaveta física, gaveta psíquica, gaveta espiritual. Isso que a pesquisa científica está revelando hoje, São Paulo escreveu no ano 55, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, que todo o vosso ser, físico, psíquico, espiritual, seja sarado no Senhor. Está lá. Ano 55. Muitos de vocês que nem eram nascidos em São Paulo já falavam isso. A fé desencadeia Eu falei muitos em homenagem a uma pessoa que eu respeito a longevidade desse homem. A fé desencadeia um processo químico que fortalece a defesa imunológica, levando o organismo a atacar rapidamente os vírus e as bactérias. A fé faz o meu organismo defender-se de vírus e bactérias. Nosso amigo escritor Roque está aí, Savioli, Dr. Roque, tem vários de vocês já leram os seus textos, pode confirmar. Aliás, nos livros dele ele fala dessa mesma realidade. A maior batalha da ciência médica é a luta contra os vírus e as bactérias. Não é, doutora? É. Porque o vírus é muito pequeno. O vírus da AIDS, por exemplo, ele é pouca coisa menor, 500 vezes menor, que aquele grãozinho de farinha de trigo que sobra em cima da mesa, na hora que você está fazendo pastelão. Sabe aquele pozinho da farinha de trigo? O vírus da AIDS é 500 vezes menor. Pouca coisa, né? Um inimigozinho à toa. Essa é a grande... Então, o vírus, além de ser muito pequeno, ele tem uma capacidade de mutabilidade muito rápida. O vírus da gripe, por exemplo. E assim tantos outros. Aqui a ciência está falando e eu estou reproduzindo ciência para confirmar a palavra. Estou aqui na introdução os salmos do Roteiros Bíblicos de Cura Interior, salmos e provérbios que nós estamos meditando. A grande luta da ciência é contra vírus e bactérias. E a ciência está dizendo que a fé desencadeia. Os termos aqui são importantes. Quando eu escrevo, eu penso muito antes de escrever. Ainda mais quando eu trago pesquisas científicas. Tem que pensar muito bem. Porque basta vir um cientista falar, não, isso que o padre falou, isso aqui é bobagem, mentira dele, isso que está errado. Pronto. E ele entende mais do que eu nessa área.
E a gente tem que reconhecer o outro que entende mais. Então você tem que ser muito preciso. Aqui os termos são precisos. A fé desencadeia. Sabe o que é desencadear? Encadeia é aquilo que está um do ladinho do outro. Como se fosse dominó. Que é uma cadeia, os dominós. Uma cadeia de montanha, uma do lado da outra. Desencadear é você chegar e dar aquela dedadinha inicial no primeiro dominó. E imagina que se ele pudesse fazer em câmera lenta, ele começa então a devagarinho ir. Agora, é claro, o mais complexo jogo de dominó do mundo, o chinês que fez lá que as pedrinhas, tinha cerca de 1 milhão de combinações, de pecinhas diferentes. 1 milhão de combinações diferentes é o que deve ter a unha do meu dedo. Então nós estamos falando de um complexo infinitamente superior ao recorde mundial de desencadeamento de dominó. Nós estamos falando do seu organismo. 1 milhão de combinações diferentes, a raiz do seu cabelo deve ter. Tanto que até hoje a ciência não consegue inventar um cabelo que plantado cresça. Por isso quando a pessoa faz implante, fica aquela coisa bacana, parece arame assim, aquilo. Tem que cuidar. E, aliás, deve fazer. Se você tiver careca e tiver dinheiro para fazer implante, faça. Proteja a sua cabeça. Proteja o que tiver dentro. Ó. Se você não puder salvar o que está fora, faça. Não é pecado, não. Muito pelo contrário. Mas não, fica bonito assim também. Inclusive, a gente vê mais fácil de longe. Assim, uma pessoa, olha lá. Né? Brilha, brilha. Isso mesmo, meu irmão. Você tem que se assumir. Né? Do jeito que é. A vida é assim. Então, desencadeia, aciona, começa. Não é que a fé vem e resolve tudo. Ela desencadeia. Ela coloca em ação. Aqui, minha filha, senta aqui. Ó. Tira esse trem daqui. Isso, blusa não cansa. Aí, ó, viu que beleza? Parabéns, a senhora foi escolhida. Pronto, tá bom. A fé desencadeia um processo, tá claro também a palavra, ela coloca em ação um processo, daí a importância de um roteiro, daí a importância de reanimar essa fé, porque não pense que desencadeou o processo e vai, se fosse uma coisa curtinha, igual aí 1 milhão de dominozinhos, ótimo, mas não é. A vida é complicada. E há situações na vida em que muda as peças. De repente vem um vento e as peças estão tudo jogadas dentro de nós. Embaralha a nossa história. E por isso precisa desencadear esse processo e depois ir alimentando o processo. Um processo químico. Químico significa que dá de pegar num laboratório. Quando fala isso, significa o seguinte: os médicos os cientistas que fizeram essa pesquisa, eles vão no laboratório, eles afirmam isso, eles vão lá, coloca isso com filmagens, coloca isso em laboratórios especiais e prova e comprova. Ó, tá aqui, tá vendo? Ó, esse aí tá em fé. Olha esse grupo, ele seleciona, separa, sempre precisa saber, ele separa lá grupos nos hospitais, por exemplo, que vão receber influência da oração, ou grupos que vão rezar, eles vão fazendo isso durante muito tempo, e vão percebendo, é físico. Leva a pessoa lá numa máquina, examina a quantidade de açúcar do seu organismo. Depois a pessoa passa por um processo, uma tarde de oração, de reflexão, com música suave, etc. Volta lá, faz o mesmo exame que fez antes da oração, sem receber nenhum medicamento. Embora a pessoa pense que esteja recebendo medicamento. Porque se a pessoa pensar que não está recebendo medicamento, pode interferir no resultado da pesquisa. Vai lá de novo, examina a pessoa. Opa, olha o que aconteceu aqui. Aí um cientista comenta com o outro. Bom, mas será que isso é um fenômeno que aconteceu só com essa dona? Só com esse senhor? A ciência precisa ter certezas? Então nós vamos fazer a mesma pesquisa agora com um grupo maior. Um grupo de 100, um grupo de 200, um grupo de 500, um grupo de 1000. E aí constata que a grande maioria, claro, tem casos que quanto mais reza, pior a pessoa fica. Isso aí é exceções.
mas que a grande maioria aconteceu o mesmo processo. Que a fé desencadeou um processo químico, portanto mensurável, que dá de ver em laboratório, que dá de medir, que vai lá e faz exame de sangue e apresenta o resultado. É isso que está dizendo. É algo mensurável, algo palpável, algo científico. A fé desencadeia um processo que fortalece a defesa imunológica. Meu Deus do céu! A ONU ainda repetiu agora nessa reunião dos 150 e tantos países lá, a grande batalha do mundo contra as doenças viróticas. O grande problema da imunidade física das pessoas. Como é que o demônio atingiu isso aí? Essa área principalmente, como perdemos a imunidade. Quantas batalhas? Está dizendo que a fé desencadeia um processo químico que fortalece a defesa imunológica. Meu irmão, minha irmã, você que tem uma enfermidade que provocou a deficiência imunológica, você está com a defesa baixa. Tem o vírus do HIV. Quantas outras enfermidades hoje estão voltando? Por exemplo, no Brasil está voltando assustadoramente o número de pessoas com tuberculose. Por falta de um roteiro. Porque a tuberculose, graças a Deus, antigamente, quando a pessoa tinha tuberculose, ia tudo para Campos do Jordão. Campos do Jordão tinha aí uns 15 hospitais, um sanatório. O próprio Padre Jonas esteve lá, quando jovem, e teve tuberculose. Tem que ir para lá, tem que separar. Hoje não precisa mais. Hoje em qualquer lugar do Brasil trata-se a tuberculose, não precisa ir em lugar... Por que Campos do Jordão? Lugar frio, né? Hoje em qualquer lugar que tem medicamento. Medicamento 100% eficaz. Tranquila, a pessoa que tiver essa doença, mas sossegadamente, é tratada e tem cura. Mas não tem cura imediata. O tratamento da pessoa que tem tuberculose leva, em média, 6 meses. Acontece o seguinte, eu tenho tuberculose, eu vou no médico, descobre que eu tenho tuberculose, ele disse, o senhor vai ter que fazer esse tratamento. E todo médico tem responsabilidade, já explica. Esse tratamento tem a duração de 6 meses, é muito importante que você não pare com o tratamento. Acontece que em 15 ou 20 dias, conforme a imunidade da pessoa, a resistência, ela não sente mais absolutamente nada, está curada. E aí ela dá alta para ela. Aqueles remédios todos que até o governo dá, de graça, ou que ela comprou, ela deixa lá. Para outro também, tomei um mês aí, nossa, eu estou tão boa, nunca tive tão boa desse jeito. Para que eu vou ficar tomando remédio? Larguei. O que acontece? O bichinho que não está mais tendo efeito físico, você não percebe, continua lá dentro. E você não combate mais. Não combate, o que ele vai fazer? Ele vai ficar dormindo para voltar na hora certa, para ele e errada para nós. Isso é um absurdo. Aliás, a Igreja Católica deixa bem claro. Se você sabe um procedimento médico que tem que cumprir e não cumpre, você está cometendo pecado mortal contra o 5º mandamento, que é não matar. Pecado. Se o médico diz que você vai ter que tomar um antibiótico durante 6 dias, 7 dias ou 15 dias, e você, quando sente no 2º, 3º dia que melhorou, para de tomar, você está cometendo pecado mortal. Mortal. Contra o 5º, você tem que confessar. Isso é um absurdo. Porque além de estar se prejudicando, você está prejudicando a pessoa do lado. Porque você, tendo a imunidade estragada, baixa, você deixando-se tomar conta depois da doença, você vai transmitir essa doença para pessoas próximas a você. Não pode brincar, gente. Isso é coisa séria, saúde é coisa séria. Por isso que Deus se interessa tanto pela sua cura e pela minha cura. Pela nossa cura. Talvez, às vezes a gente não sabe o que tem uma doença. É paciência.
Vou ficar me punindo porque eu não sabia que tinha doença. Ué, não sabia de nada. Não é verdade? Então, desencadeia esse processo de cura. É processual. A grande luta da medicina é, de fato, para achar elementos que elevem a capacidade de defesa do meu organismo. Pois então agora é hora da ciência ser coerente. Se eles descobrem que a fé é um elemento absolutamente fundamental, Dr. Rock fala isso no seu primeiro livro, então ele tem que ter obrigação moral de dizer para a pessoa como vai a sua fé. Alimenta a sua fé. Não se trata de converter a pessoa, não. Não se trata de trazer a pessoa para ser católico, para ser carismático. Não, você é budista, louvado seja Deus. Mas alimente a sua fé budista. Você é da Assembleia de Deus, você é da Igreja Universal, ótimo. Louvado seja Deus, todos os caminhos de quem segue com coerência vai levar para Deus. A não ser que a pessoa esteja numa falsa religião, numa falsa doutrina, dessas que todo mundo sabe qual é que você está falando, essas doutrinas de reencarnação, a não ser nesse caso, você deve levar a pessoa a conhecer a verdade. Só a verdade liberta. Mas também deve fazer isso com muita caridade, com muita simpatia. Porque um dos problemas do cristão é a antipatia. O que tem de cristão chato, tem muita gente que não quer ir para o céu por medo de ter que conviver com certos católicos. Só de pensar que certas pessoas católicas vão para o céu, eu falo, eu não quero lá não, já. Você pensou eu aguentar? Vai que no sorteio lá do céu eu fico do lado dessa dona. Minha Nossa Senhora! Tem gente que é desagradável demais a gente ter que conviver com ela aqui. Aí a morte não descansa. Ao invés de falar descansou, fala descansemos. Come on. Essa função entre a pineal, já sabia da pineal? Essa função entre a pineal e a função imunológica, que eu acabei de falar, foi uma das descobertas dos neurologistas norte-americanos. Assim, a pessoa com uma espiritualidade forte, alimentada, firme, é mais equilibrada. Porque a espiritualidade faz liberar naturalmente substâncias neuroendocrinológicas. Ou seja, vai dos nervos até não sei aonde. Que aumentam a imunidade. Aumenta a imunidade. Você que está com a imunidade baixa, começa a rezar, meu filho. Você está tão desesperado que não consegue rezar? Aqui, pega um roteirinho desse. Lê a oração do outro. Talvez a primeira vez que você lê um roteiro desse, não vai passar de uma leitura. Acredito que muitos de vocês que têm o livro já leram o livro. Só que não foi feito para ler. Foi feito para ser rezado. Então pega a segunda vez, uma terceira. Por isso que eu selecionei vários textos que não passam de uma linha. Que é para os preguiçosos. Deus ama os preguiçosos também. Viu? A Bíblia fala de você também. O que é isso? Aí eu vou lá, a oração do outro vira a minha oração. E por que é importante você ter uma visão, como o livro procura nos dar? Para você se identificar. Há momentos que você vai se identificar mais com aquele personagem, com a oração de Moisés. As situações em que aquele salmo de Davi, que dor profunda, que angústia profunda, que levou Davi a romper com o pecado, Salmo 31. Feliz quem foi perdoado. Então eu estou nessa situação, eu vou lá, eu retomo aquele texto, ele vai sendo o meu salmo. Cada um de nós temos salmos, temos roteiros especiais ao longo da nossa vida. Então, daí a grande importância. Porque, gente, na hora que a pessoa, se você acha que nem você mesmo acredita muito em Deus, mas na hora que você vai lá e abre um texto desse, ou a Bíblia, e começa a rezar esse texto, o fato de ter ido buscar já é um sinal de fé. Já é o primeiro passo. É aquele passo que desencadeou o processo. A força da palavra de Deus. A força da palavra de Deus, hoje a ciência comprova.
Pesquisas do doutor Andrew Neuberg, da Universidade da Pensilvânia, comprovam que durante a oração, quer dizer, quando a pessoa começa a rezar, enquanto a pessoa está rezando, a pineal entra em atividade intensa, enviando substâncias químicas que estimulam a produção de endorfinas, encefalina e serotonina. Para que servem essas três senhoras? Elas são as responsáveis pela sensação de bem-estar, que auxilia o movimento vascular cerebral. Quer dizer, junta o coração com a cabeça. Pensa. São as responsáveis pela sensação de bem-estar. Isso lhe diz algo? Converse com qualquer pessoa que tenha uma pequena, média ou grande depressão. Uma das sensações que mais machuca o coração da pessoa é esse mal-estar. Nada está bom, não sei, comida não tem vontade de comer. Você já pensou que a pessoa chega num estado que ela não tem vontade de dormir? Ela vai na cama. Tem colchão lá de 6 andares, com elevador, ar-condicionado, uma beleza. Ela senta lá naquilo. Aquele lençol limpinho, cheiroso. Não dorme. Eu durmo em pé. Cochilo na missa. Aí quando vem que a cama está filmando, a gente finge que está rezando. Está dormindo, soninho ali, bom. Já pensou? As coisas mais simples, mais gostosas da vida. Que coisa mais gostosa que dormir? Hein? Que maravilha. Comer, que maravilha. Tem coisa melhor que comer, gente? Não tem. Comer comida gostosa, comida da mãe da gente, né? Uma maravilha. Pensa, olha lá, não quero, não estou com vontade. É terrível, né? Deus o livre. A gente brinca porque se não brincar está perdido. Mas é uma situação muito séria, uma situação muito grave. E que, repito, isso atinge gente boa, atinge gente santa, atinge gente séria. Se Jesus teve depressão, o que você acha? A depressão profunda que fez suar sangue. Pensa. Atinge você. Eu não estou vacinado, amanhã sou eu que estou assim. Quantas vezes a gente passa por momentos que você está lá no fundo do poço, você não sabe de onde está vindo aquela tristeza, onde está vindo aquela angústia. Acontece comigo, acontece com você. Nessa hora só tem uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, é rezar. Porque a ciência está dizendo aqui que na hora que eu estou rezando, enquanto eu estou rezando, o meu organismo começa um processo para elevar a minha imunidade, para dar-me bem-estar, junto com essas três donas, dona endorfina, dona encefalina e dona serotonina, tudo parente aí. Que levanta-me a minha imunidade, portanto a imunidade é a longo prazo, mas é naquele momento, é sensação de bem-estar, não é o bem-estar só não, é sentir o bem-estar. Enquanto a pessoa está rezando, o seu organismo vai produzindo elementos importantes que levanta também fisicamente, também afetivamente a pessoa, que auxilia no movimento vascular cerebral. Gente, pelo menos 40% de tudo que você come vai para o cérebro. O cérebro gasta no mínimo 40% de tudo que a gente come. E olha bem, o cérebro deve ter assim 1 quilo no máximo aqui dentro. Alguns têm mais, alguns têm uns 3 quilos de cérebro. Mas também alguns têm aí algumas gramas de cérebro. Tem algumas pessoas que o cérebro dela confunde-se com um ovo de codorna. Pois mesmo assim gasta
40% de toda a energia do corpo, de toda a força do corpo vai para o cérebro. Ele é o que mais trabalha. O bicho é bom de serviço, ó. Trabalha para valer. Ele aciona, está tudo aqui dentro da cabeça. Ele organiza tudo. Então precisa a refrigeração do cérebro. Aliás, vocês sabem disso. Quando a criança nasce, por exemplo, e diz que falta o ar no cérebro da criança, o que acontece? O povo simples sabe, diagnóstico do povo simples. Nós sabemos a importância disso. Vascular cerebral. A ligação com o coração. Gente, o coração continua sendo, Dr. Roque, o especialista aí, o coração continua sendo a maior causa de morte do mundo hoje. Hoje. E graças a Deus hoje, nós temos médicos desse NIP, desse aí, e tantos outros que estão aqui, que hoje estão percebendo que além de todo o procedimento médico que tem que ser feito, além de todo o tratamento médico que tem que ser feito, é preciso esse elemento, sem o qual a pessoa não desencadeia esse processo. Se você não leva a pessoa a uma intimidade espiritual com Deus, e eu estou cada dia mais convencido, eu não estou falando teoria para vocês não, eu estou cada vez mais convencido que uma pessoa que não tivesse o auxílio da palavra para a oração, em pouco tempo deixaria de rezar e nunca mais rezaria. Porque alguns de nós aqui, a única oração que sustentou ao longo da vida foi aquelas decoradas da infância. Mas como foram importantes? Como foi importante você saber rezar de cor aquela Ave Maria? Como foi importante você saber rezar de cor aquele Pai Nosso? Na hora do desespero, na hora da dor, na hora do sofrimento, a única coisa que te segurou foi o restinho de fé que você tinha. Por isso que você precisa desse roteiro. E precisa ir cada vez mais treinando nesse roteiro, descobrindo a Bíblia de fato como o grande roteiro de oração, como o grande roteiro de cura, como o grande roteiro de libertação. Para que esse processo se desencadeie. A oração gera um equilíbrio biopsíquico. Não vou ler mais não. Vocês compram o livro e lê o resto inteiro. Ó. Então, além de escrever, eu ainda tenho que ler. E de graça, não. A oração desencadeia um processo que nos reequilibra. Meus irmãos, essa é uma palavra importante no Ministério de Cura Interior. O que nós fazemos com os nossos desequilíbrios? Você tem desequilíbrio, eu tenho desequilíbrio. Emocional, sexual, físico, alimentar. Alguns de nós comemos demais, aí. Ou come de menos, ou come errado. Desequilíbrio. Desequilíbrio no sono, dorme tarde, levanta de madrugada, não repõe. O horário biológico da pessoa vai sendo alterado. E vamos levando. E achamos que isso não tem nada a ver com a vida espiritual. A cura interior exige disciplina. Sem a disciplina, eu e nem você seremos curados interiormente. É disciplina. Fidelidade, persistência. Porque isso vai colocando de fato... O que começa a acontecer? O nosso inconsciente, ele é de uma inteligência, ao mesmo tempo de uma burrice absoluta. Burrice nesse sentido, entre aspas, aliás, talvez seja por isso mesmo que chama a pessoa sem inteligência de burra. Porque o burro, o asno, é um bicho para a sua raça, tem inteligente demais. Nós tínhamos lá em casa uma mula, vocês sabem que mula é o feminino desse burro, do asno, uma asna, que abria a porteira com a boca. Sim. Ela enfiava a cabecinha. Pronto. Que sabia onde era a casa da minha avó. Como é que aquela mula sabia a casa da minha avó? Eu estava na bagageira, tocando, ela ia. E quando estava chegando, ela entrava. Isso 20 quilômetros.
que enxerga no escuro. Uma vez um colega meu queria uma lanterna para andar a cavalo. Você só pensa, ele enxerga no escuro. O burro ainda enxerga. Essa iluminar, isso não é jipe nem nada que precisa farol. Você é um bicho inteligentíssimo. Ele vai sozinho para casa. Você já não viu cavalo de bêbado? O cavalo de bêbado. Tem cavalo de bêbado que deita assim pro bêbado montar nele ali. Falta ele meter a patinha pro bêbado. Olha de vez em quando, joga o rabo para ver se está lá. Leva ele direitinho em casa. Em filme você nunca viu isso? Ele põe o sujeito, dá bastante nele, machuca bem ele, põe ele em cima do cavalo assim, e solta o cavalo. Vai para casa. O tamanho dele é inteligente, é demais. Por que fala então que é burro? Porque ele não sabe, como nenhum outro animal sabe, a inteligência e a força que tem. Vocês acham que se um burro soubesse a força que ele tem, a gente montava nele? Você acha que se uma vaca soubesse a força que ela tem, ela deixava a gente roubar leite dela? Porque o leite da vaca é feito por bezerra, a gente rouba. Aliás, o bicho mais besta que tem, porque qual é o outro mamífero adulto que consome leite? Nenhum, só o ser humano. É um sinalzinho aí de um certo desequilíbrio. Todo animal, todo mamífero bebe leite quando é pequenininho. Cresceu e não quer mais leite. Mesmo que a mãe dele tenha, ele não bebe mais leite. O ser humano talvez seja uma profecia. Que de alguma forma ele continua uma eterna criança. Tomara que seja um aprendiz. Mas não só uma criança. Usar a inteligência para o bem. O nosso inconsciente capta e ele não sabe selecionar. É só nesse sentido que a gente fala que é burro. Mas ao mesmo tempo ele é de uma inteligência, de uma capacidade de gravar as coisas espetacular. Então, quando você vai criando como uma disciplina, num ritmo, a oração, a leitura da palavra. A leitura da palavra é treino. O Padre Jones ensinou isso, começou a ensinar isso, tem 30 e tantos anos, e a canção nova é fruto da fidelidade, em primeiro lugar do Padre Jonas, e depois de todos aqueles que o seguiram e o acompanharam, a Bíblia no meu dia a dia, a Bíblia foi escrita para você. É força. Isso que você está vendo aqui, esse rincão novo que você vê ali, e que em pouco tempo será definitivamente o espaço dos nossos encontros, isso aí você olha e fala, é fruto da palavra de Deus, lida, saboreada e rezada. Porque aonde que o padre teria forças, aonde o padre teria forças para superar os obstáculos e para visualizar, esse é o mais importante que a fé dá. A fé faz você visualizar aquilo que ninguém vê. A pessoa chega lá, olha, vê mato. Quem tem fé chega lá e já imagina, ali faz uma capela, aqui eu faço uma casa, aqui eu faço um campo, aqui eu faço um jardim. Você vai... E outra, aquilo começa a existir aqui. Aqui e aqui. Daqui e daqui para a vida é pouca coisa. Principalmente se for mulher. Mulher, quando põe uma coisa na cabeça, não tem quem tira. Não é? Então eu queria que vocês, mulheres principalmente que estão aqui, botassem Deus na cabeça. Que aí ninguém tira mais. Mas cada vez mais enfiar Deus na cabeça de vocês. A palavra de Deus. Cada vez mais forte. É daí que virá essa persistência, essa perseverança. Que, repito, precisa ser alimentada e realimentada na força da palavra. Meu irmão, minha irmã, se você não alimentar a sua oração pela palavra de Deus, esqueça. Aliás, é melhor nem começar a rezar, se você não vai alimentar. Porque vai acontecer com você o que aconteceu com tanta gente. A pessoa começa bem, começa animada, a vida começa a ganhar um sentido, a pessoa vai e fala para um monte de gente, porque a fé põe em ação também essa alegria. Você conhece um monte de gente, você conta para todo mundo, e depois, porque não alimentou, você cai. E a recaída é dura, porque quanta gente em volta vai junto.
e você torna-se uma pessoa frustrada. Aí cria-se o espaço das falsas doutrinas. Porque aí, para justificar a sua imbecilidade, começa a criar essas explicações falsas aí de astro, disso, daquilo, de estrela, não sei do que lá, e as reencarnações, e essas bobagens todas. E como aqui no Brasil, mas não é só no Brasil não, nos Estados Unidos também, na Europa até mais já. Portugal, que está nos assistindo, aliás, a Europa toda agora está nos assistindo em canal aberto, sabe o que eu estou falando. Porque a gente vê isso na rua, em qualquer canto. Basta abrir um jornal. Qualquer jornal de qualquer grande cidade europeia, você abre, você vê que as propagandas absurdas das falsas doutrinas, das falsas religiões e companhia limitada. Porque aí cria-se um espaço. Como nós precisamos da dimensão espiritual, a Bíblia é um roteiro seguro. Nós já sabemos, é a palavra de Deus. Aliás, se nós não fôssemos tão mentirosos, porque a Dei Verbo diz que nós veneramos a palavra do mesmo jeito que veneramos a Eucaristia. Quanta mentira. Eu vejo essas mentiras aqui em acampamento. Aqui em acampamento da Canção Nova, hein? Porque quando vem o diácono ou o padre com o Santíssimo é espetacular. É uma das cenas mais lindas que a gente tem na Canção Nova. Não é assim? Que coisa espetacular. Quando vem aquela arca, meu Deus do céu. Aquela arca que tinha lá na casa que o Nelson morava e aquela grandona ali. Que coisa fantástica. Que coisa maravilhosa a vigília de Ano Novo. Quando entrou de madrugada Nosso Senhor Eucarístico. Aquela arca imponente. E eu acho que tinha umas 50 mil pessoas naquele rincão. Que coisa linda. É lindo demais. Quantas curas, quantos milagres. Quantos prodígios. Mas pior, Camilo, é que, às vezes no dia seguinte, ou no mesmo dia, quando alguém está lendo a palavra aqui, durante uma pregação ou a missa, tem gente falando, tem gente comendo chiclete, tem gente que não desligou o celular. Se você não puder desligar o celular para vir no encontro, não venha no encontro, fique em casa para atender telefone, mas não venha. Ou desliga ou não venha. Porque senão nós somos mentirosos com a palavra. O diácono está lá solitário, ainda mais quando é o Nelson, porque, para não puxar o saco, mas ninguém canta os evangelhos igual esse homem. Isso é bobagem. Eu em casa eu me arrepio. Que coisa, é verdade, isso é um dom de Deus. Esse menino é espetacular. É um dom maravilhoso de Deus. Está lá cantando o evangelho. Tem gente coçando, gente cutucando, gente falando, gente andando, gente comendo bolacha, gente com a bolsa lá. E a Constituição dogmática diz que nós veneramos a palavra do mesmo jeito. Que isso, gente? Nós desrespeitamos a palavra de Deus. E isso é uma pena. É uma pena porque está lá. Aquele que guarda a minha palavra no seu coração viverá. Acabamos de ler esse trecho. Significa o contrário. Aquele que não guarda a palavra de Deus, é isso mesmo. É uma pessoa que torna-se um canal de morte. É uma pessoa que torna semente de morte para os outros. É uma pessoa que não... Quantas vezes você já percebeu que você não tem palavras para falar para si mesmo e para o outro? Por quê? Verdade seja dita. Você não tem intimidade com a palavra de Deus. Talvez conheça uns pedacinhos da palavra decorada, mas não pôs em prática. Por isso que eu falo nesse livro da palavra como roteiro. É dinâmica, é caminhada. Logo no início eu falo dos 10 passos que nos ajudam, que iluminam a nossa caminhada na palavra. E por isso selecionei aqueles textos que mostram as pessoas encaminhadas, na luta. E por isso selecionei aqueles textos que mostram as pessoas na angústia profunda, numa doença, no abandono, na tristeza. Porque são situações assim da nossa história, situações assim da nossa vida. Quando eu leio aquele texto, eu disse, meu Deus do céu, de alguma forma está falando é de mim, é da minha vida que está falando aqui, ué. E aí a gente cria também uma dimensão de solidariedade e perceber, meu Deus do céu, como é que esse elemento, essa pessoa,
há 2000 anos atrás viveu a mesma experiência que eu estou vivendo. Porque o sofrimento cria-nos um caráter de exclusividade besta. A gente acha que só a gente sofre. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu? Oh, meu irmão, não é só você não. Cada um aqui tem um sofrimento. Cada um aqui tem uma angústia. Cada um aqui tem uma dor. Cada um aqui tem uma história de mágoa, de ressentimento. Cada um tem uma perda. 2, 3, 10. Porque aí o que vai acontecer na nossa vida? Tenta imaginar você na 4ª série do grupo escolar ainda. Das escolas combinadas Tiradentes que tinha lá no Biguá. Hoje nem escola tem mais lá. A evolução do Biguá, nem escola não tem mais. Você com 9, 10 anos de idade, se mandasse fazer uma composição onde você tinha que colocar o nome das pessoas que você ama, as pessoas da sua família. E você ia pôr lá os seus irmãos, seu pai, sua mãe, né? O tio, aquela tia que morava em frente, aquele outro tio que morava lá. Aí você desenha um mapa. Faça a mesma composição hoje. Quantos daquele desenho já se foram? Foi papai, foi mamãe, foi meu irmão, foi minha irmã, foi meu tio. Quando você começa a perceber que a maior parte das pessoas que tinha intimidade com você já se foram. Alguns de nós aí se sentem quase que sozinhos já. Imagina o senhor, a senhora que já perdeu o marido, já perdeu o esposo, já perdeu... Algumas das senhoras que já perderam filhos. Ou dor terrível, a mãe tem que sepultar um filho. Parece que a lógica é o filho sepultar a mãe. É duro. Ou o pai tem que sepultar a esposa, o filho, a filha. A pessoa vai sentindo numa hora, dizendo, meu Deus, eu perdi tudo. Mas eu preciso descobrir, a oração me ajuda, que eu não perdi nada. Aliás, só perdi se eu não os guardei no coração de Deus. Porque um pai, uma mãe, um namorado, uma namorada, um amigo, uma amiga, que guardou o outro no coração de Deus, não perdeu. Vai se encontrar. Nós vamos nos reconhecer no céu, hein? Isso é certeza da nossa fé. A gente vai se reconhecer no céu. Se a gente for lá também, né? Por isso tem que fazer por merecer, para viver o melhor possível. Então, cada um passou. É a história de cada um. A minha dor não é maior que a sua. Não compare dor, não compare sofrimento. Ah, nossa, padre, eu sofro tanto com dor na perna. Agora vi uma pessoa que não tem perna, a dor dela é maior. Maior nada, já não tem a perna. Se comparar com a sua dor, é muito menor, já não tem perna. O problema dela é outro. Mas também já é economia, você não precisa comprar sapato, não precisa comprar caixa comprida. É economia, onde foi? Foi você que arrancou a perna dela? Não foi, ué. E se foi também, não foi por culpa. E se foi por culpa também, foi um momento de imbecilidade, de fraqueza. Não adianta. Então não compare dor. A sua dor é sua. A maior dor do mundo é aquela que você está vivendo agora. E que coisa linda, Deus não despreza a dor. Deus não despreza sofrimento. Deus não despreza. Não pense você que Deus olha para você e fala, não, a sua dorzinha, desculpe que agora eu vou ter que atender um caso mais grave aqui. E o senhor, você vai ficar aí mais uns 600 anos de purgatório. Não, Deus não despreza. Quando eu citei ali Tobit e Sara, o texto sagrado diz que ao mesmo tempo Deus ouviu a oração dos dois, feitas em lugares diferentes, em contextos diferentes, chegaram junto no céu. Deus não despreza a sua dor. Mas Deus não nos violenta. Deus é Pai. É aquele Pai que está lá na porta, todo dia, na varanda, na janela, no alpendre, torcendo para você voltar. Esse é o Pai. Essa é a experiência de amor que você precisa fazer.
Eu queria pedir que o Paulo César cantasse a música que falava disso, que fala disso. Esse CD Aprendiz, que vai ser lançado hoje à noite, que eu quero ver cada um de vocês no show, quer ser um canal para ajudar você a compreender que Deus ama você. Que Deus ama você com amor infinito. Que Deus ama você com amor incomensurável. Você precisa aprender o que é amar. O que é verdadeiramente amar. Esse amor de mãe, esse amor de pai, esse amor de Deus. Deus não despreza a sua dor. Deus não despreza o seu sofrimento. Deus não despreza a sua angústia. Para Deus, o menor esforço seu é um motivo de uma alegria imensa. Como uma mãe que celebra, que vibra com cada passo, cada vitória do seu filho e da sua filha. Assim é Deus. A gente, se tivesse consciência melhor disso, a gente se proporia a alegrar mais o coração de Deus. E o que alegra o coração de Deus? Nós sabemos, Jesus disse, há mais alegria no céu por um pecador que se converte ou por causa de 100 do que 100 que não precisa se converter. Oba! Eu posso ser responsável pela alegria de Deus. Se é assim, Senhor, alegra-te. Eu estou aqui. Estou aqui com a minha miséria, com a minha fraqueza, com a minha história. Feche seus olhos. Mergulhe seu coração no amor de Deus. E diga para Ele, Senhor, eu quero, mais do que eu quero, eu preciso entrar de fato nessa trilha de cura, seguindo o roteiro da Tua Palavra. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu peço perdão por todas as vezes que negligenciei a Sua Palavra, que deixei de lado, que não tive tempo para ler, para meditar, para saborear, para ouvir a Sua Palavra. Eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu não respeitei a Palavra, que eu não ouvi com atenção, com espírito de oração, que eu brinquei, que eu não acolhi a Sua Palavra em meu coração. Perdão e misericórdia, Senhor, de todas as vezes que eu não acolhi a Sua Palavra como um roteiro para a minha cura, para a restauração da minha alma e da minha vida, para a libertação de tudo aquilo que me aprisiona, especialmente os meus pecados, os meus vícios, os meus erros. Hoje eu quero me comprometer, Pai, a assumir de fato o compromisso. No que depender de mim, Pai, eu serei fiel. Eu quero ser fiel. Eu faço um propósito da leitura, meditação, oração diária da Tua Palavra. E peço a graça, Pai, que a fidelidade a esse roteiro possa desencadear hoje também em mim esse processo de cura e de restauração que eu tanto necessito. Por isso, Pai, eu quero me abandonar ao Teu amor. Revista-me com Teu amor. Dá-me a graça de compreender o amor. O que é o verdadeiro amor. Dá-me a graça de acolher esse amor. Dá-me a graça de mergulhar nesse amor. Às vezes me pergunto o que pode ser amar. Um verbo intransigente não aceita condição. Amor que é amor perfeito se conjuga no presente, não se prende ao passado e perdoa sem temor.
a mãe que gera o filho e no olhar que traz as luzes. É amor tão verdadeiro que no silêncio já provou. Deus me acolheu, me perdoou, dizendo: filho, é por aqui, sozinho não estou. O amor sempre espera e tudo crê. O pai que aguarda sempre na varanda é o amor que alimenta a esperança de acolher quem vai voltar. Às vezes me pergunto, canta, Às vezes me pergunto o que pode ser amar? o que pode ser amar. Um verbo intransigente, Um verbo intransigente. não aceita condições. Não aceita condição. Amor, que amor perfeito, Amor, que amor perfeito se conjuga no presente. Se conjuga no presente. Não se prende ao passado. Não se prende ao Me passado. perdoa sem temor. E perdoa sem temor. A mãe que gera o filho, a mãe que gera no olhar que traz a No dor. olhar que traz a dor. É amor tão verdadeiro. É amor tão verdadeiro. No silêncio já E provou. no silêncio já Deus me provou. acolheu. Deus me acolheu, me perdoou, dizendo: filho, é por aqui, sozinho não estou. O amor sempre espera e tudo crê. O pai que aguarda sempre, O pai que aguarda sempre. na varanda é o Na amor, varanda é o que alimenta a esperança que alimenta a esperança de acolher quem vai de voltar. acolher quem vai voltar. Deus me acolheu, Deus me acolheu, me perdoou, Me perdoou, dizendo filho, é por aqui, sozinho não estou. O amor sempre espera e tudo crê. o pai que aguarda sempre, O pai que aguarda sempre. na varanda é o Na amor, varanda é o amor que alimenta a esperança alimenta de acolher quem vai voltar. De acolher Vamos ficando em pé. vai voltar. Deus me acolheu, canta. Deus me acolheu, me perdoou, Me perdoou, dizendo: filho, é por aqui, dizendo filho, é por aqui, sozinho não o estou. amor sempre espera, amor sempre espera. em tudo crê. O pai que aguarda sempre, na varanda é o amor que alimenta a esperança de acolher quem vai voltar.